E aí, galera, salve, salve, pensadores JW e também cristãos de uma forma geral, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal AMB. E hoje, primeiramente, mostrando o meu cap Red Bull, né? Bem, bem detalhado aqui, né? Dois bois em vermelho, em caráter especial, porque cada vídeo é um cap diferente, né? Até esgotar a verba. Mas vamos direto ao ponto. Hoje é um caráter especial, né? Porque é um assunto que foi desenvolvido durante alguns anos e realmente é uma coisa que pode ser crucial para aqueles que ainda duvidam de que o conteúdo bíblico é algo confiável. O que a gente vê, e é uma coisa que aconteceu comigo quando eu estava na faculdade, para aqueles que não sabem, eu tentei fazer o ciclo básico de engenharia agrônoma, né? Quando eu cheguei no quarto período, a engenharia era a engenharia agrônoma. E quando eu cheguei no quarto período, existia uma matéria chamada geologia. Estava indo bem, razoavelmente bem, né? Para um aluno que não cola, eu estava levando uma surra e aguentando firme, que nem o Rock Balboa, né? Tava tentando sobreviver ali, levando muita surra. Minha nota caiu bastante, enfim, comecei o meu primeiro período com um CR, né? Que é média geral de 7,5, fui só caindo, fui caindo. Quando cheguei no meu quarto período de espera, tava no desespero de 5,5, mais ou menos. 5, acho que 5,9 mais ou menos ali, meu CR. Então, baixou consideravelmente. Mas, enfim, o foco é o seguinte, é que a matéria geologia, que eu alcancei, né, do quarto período, ela começou era uma matéria que era apresentada por vários professores durante o semestre, né? E professores se alternavam e davam suas palestras. E existia uma característica meio que muito incômoda a respeito desses professores, que eles falavam de rochas, né, de uma forma geral, tipos de solo, um conteúdo muito interessante e relevante para a área, né, de plantio, né, e geologia. Mas o que acontece? É que em momentos até meio que forçados, sem necessidade, eles faziam algumas citações bíblicas superficiais, num tom sarcástico e de deboche. Eu lembro de uma que me marcou bastante, né? Um deles, né, fez a infeliz colocação, né, que tipo assim, a gente está tentando explicar a matéria para vocês e vocês não querem entender ou não entendem. E quando Moisés fala que bateu na pedra e tirou a água, vocês aceitam, né? Então, assim, era mais ou menos por aí, daí para pior, né? Não vale a pena citar aqui as colocações que eles faziam infelizes, né? A respeito, num tom sarcástico e de deboche, a respeito daqueles que ainda acreditavam na Bíblia. E aquilo foi me incomodando, foi me incomodando, foi me incomodando, a tal ponto que eu não estava indo bem na matéria, porque era um conteúdo muito massivo, e além dessa matéria tinha muitas outras matérias no período que sugavam muito a atenção e realmente dividiam muito a atenção. Então era assim, ou eu aceitava o que estava sendo dito e estudava para passar na prova, ou eu tentava investigar, né? Investigar o assunto, tentar buscar outras fontes que até então eu não tinha buscado, né? Porque e outras coisas, né, que eles faziam, porque eles faziam afirmações do tipo assim, a Terra
a Terra existem fósseis, né, que têm bilhões e bilhões de anos. E a Bíblia apresenta a criação em 7 dias literais. Eles sempre tentavam fazer esses paralelos, como se jogando o conhecimento que eles não tinham a respeito da Bíblia, né? De forma muito clara, deixar para vocês. Eles tentavam falar do conhecimento que eles não têm acesso, né? Porque a Bíblia, infelizmente, a Bíblia não está acessível para as pessoas que têm um perfil soberbo, né? E infelizmente eles estavam sendo assim, no mínimo bem desrespeitosos. Então, a pessoa que geralmente o arrogante, ele é desrespeitoso com o conhecimento alheio. Então, quando a pessoa tem um perfil arrogante, desrespeitoso, ela não consegue ter acesso ao entendimento da Bíblia. Mas voltando, né? Então, aquilo começou a me incomodar. Entre outras situações que eles fizeram, essas me incomodaram mais. E aí, realmente, né, começando a falar sobre datação carbono 14, talvez muitos aqui vão acreditar que eu vou falar que a datação carbono 14 está errada. Não, muito pelo contrário. Vamos deixar bem claro para vocês que a datação carbono 14, o decaimento radioativo do carbono 14, que é isso que o aparelho mede, né? Ele que faz a datação, ele mede o decaimento, a intensidade da radioatividade que é emitido pelo carbono 14, que ainda é emitido, que existe um decaimento padrão, né? Se eu não me engano, acho que a cada 5.600 anos existe um decaimento natural de intensidade que cai pela metade. Isso é o que eu lembro. Eu não sei, agora eu não tenho certeza se é 5.600, mas 5.000 eu tenho certeza. Um pouco mais que 5.000 anos. A cada 5.000 anos existe um decaimento que a intensidade radioativa do carbono 14 cai pela metade. E assim vai, metade da metade, metade da metade da metade. E aí qual é a ideia? Quanto menos intensidade de carbono, de radioativa o aparelho consegue detectar, é aí que está a jogada. Quanto menos radiação o aparelho consegue detectar, mais idoso, vamos botar assim, é o fóssil. Mais idade, mais em um sentido assim bem considerável, né? Então veja onde a gente quer chegar. Então eu acho que a gente já conseguiu se inserir na informação. Carbono 14, né? Decaimento radioativo e o aparelho que mede isso e que faz a conversão quanto menos intensidade de raio, maior a quantidade de anos que aquele fóssil tem. Perfeito? Perfeito? Perfeito, né? Eu acho que deu para entender. Então estamos inseridos. A partir daí, o que a gente tem que entender é o seguinte, que aonde que o carbono 14 ele é produzido? Da onde ele vem? O carbono 14 ele não é natural. O normal é, de uma forma geral, o que é normal, inclusive nos corpos, nas células e também nos fósseis, é a existência do carbono natural 16, né? 16 de número atômico, né? Número de prótons, né? É assim que eles se baseiam na colocação, a tabela periódica, certo? Então vamos lá. Esse vídeo eu confesso que não é tão simples, mas aqueles que realmente estão interessados em aprender vão tirar suas dúvidas no Wikipedia, no Google e vão tirar isso de letra, porque realmente quando é necessário a gente tirar a dúvida, a gente corre atrás, tá? Tô tentando falar de forma bem sucinta, porque é um assunto crucial, como eu falei no início. Então veja, onde se forma o carbono 14? Ele não é natural. Onde ele se forma? Bom, ele se forma na atmosfera, lá próximo à camada de ozônio,
onde a intensidade dos raios luminosos do Sol colidem com o átomo de nitrogênio disperso em ar, né? E aí partículas de nêutron que estão próximas a esse átomo são energizadas, né? Partículas de nêutron são energizadas e são atiradas ao encontro do núcleo do nitrogênio 14. E aí, quando ele não parte, esse nêutron que é atingido, que é energizado e lançado, né, para o carbono, o nitrogênio 14, ele é absorvido pelo núcleo e o transforma radioativamente com essa energia, né, do nitrogênio 14 se transforma em carbono 14. Então é uma transformação radioativa, tá me entendendo? É isso que acontece. Então o carbono 14 é uma mutação radioativa do nitrogênio 14. Então tudo começa por aí. E a gente sabe que na química basta o número de prótons ser condizente com um elemento natural, na sua forma natural, que ele passa a se comportar como aquele elemento. Então o carbono 14, apesar de ser originário do nitrogênio 14, ele se comporta e reage quimicamente igual ao carbono 16 em essência, no funcionamento biológico, enfim. Aí como é que acontece isso? Ele cai, esse carbono 14 que é transformado na atmosfera, tem um ciclo. Ele é absorvido pelas plantas por meio da fotossíntese, né? Ele é absorvido pelas árvores e pelas hortaliças, né? Legumes, frutas, esse carbono 14, que naturalmente seria absorvido o carbono 16, mas ele o carbono 14 que também está disperso na natureza, dessa mutação, ele é absorvido e ele é inserido por meio da alimentação nos animais e para o ser humano. Né? O ser humano a planta que absorve a fotossíntese, absorve esses elementos. O animal que come a planta, a gente que come a planta e a gente que come o animal. Então a gente acaba absorvendo esse carbono 14 dessa forma na nossa composição, porque a gente sabe que um osso, gente, ele não é estável, né? Ele não é uma barra de aço, né? Ele é até forte, tão forte quanto. Só que a gente já sabe, né, que a ciência evoluiu, conseguiu observar que o osso está sempre se alternando, né? Ele está sempre se regenerando. Parte do cálcio dele é disposto no sangue, outra parte é admitido, então existe uma renovação. Então veja, vamos lá. Alcançamos agora essa etapa, né? O carbono 14 ele é absorvido pelo organismo por meio da alimentação. Tanto o animal quanto o ser humano, que também é um animal, né? Biblicamente aprimorado em relação aos animais comuns, né? Dotado de uma inteligência mais interessante, né? Um pouco mais, em alguns casos, né? Por isso que às vezes a gente chama um e outro de animal, mas eu queria até corrigir isso, porque infelizmente alguns animais se mostram muito mais sábios do que um ser humano tolo, né? Um ser humano que não leva em conta os princípios de Deus, da Bíblia, né? Ou mesmo uma pessoa que não leva em conta os princípios da bondade de uma forma geral, ético, né? E de respeito mútuo, né? Que é tão necessário nos dias de hoje. Mas voltando a falar, então eu me empolgo porque esse assunto é crucial e é muito necessário, porque logo no início da Bíblia, quando as pessoas se deparam no relato de Gênesis, né, por causa da criação, e as pessoas acham que algumas coisas eram fantasia que estão ali. Mas não, a natureza e a ciência, a ciência e a Bíblia foram muito coerentes, foram muito concordantes na sequência criativa, e deixando bem claro também, aproveitando a oportunidade,
que os dias criativos não foram de um dia literal. A Bíblia, quando fala de dia, ela também pode ter o significado de longos períodos de tempo. E isso pode incluir a partir de 1000 anos. Então a gente pode considerar que aqueles dias criativos, aqueles 7 dias ali, isso é bíblico, tá? Não estou falando da minha boca, não. É porque tem um texto da Bíblia que fala um dia por um dia é igual, um dia para Jeová é como se fosse 1000 anos. Então, se foi Jeová que inspirou Moisés a escrever o relato criativo, né, e falou dia, então muito provavelmente o dia, não que se fosse impossível para Deus fazer as coisas em um dia, né? Não é isso, mas do que a gente conhece, biblicamente jogando a situação, né, as informações que a gente tem da própria Bíblia, da Bíblia respondendo à própria Bíblia, que é isso que é compreensão, é a Bíblia explicando a própria Bíblia. Então, o que a Bíblia tem a falar sobre esse dia criativo? Né, o criacionismo não se encaixaria, porque um dia para Jeová, Deus, o Criador, é igual a 1000 anos. Existe esse texto. E depois eu vou botar aqui, tá, na parte de baixo aqui do vídeo, né, na descrição do vídeo, esses textos, tá bom? Para ajudar, auxiliar a gente a entender que a Bíblia ela tem explicações bem coerentes a respeito da visão da ciência. Então veja, temos aí, a gente alcançou o detalhe, né? Explicamos um pouco sobre carbono 14. E já sabemos do decaimento radioativo e como que o aparelho mede, que é inversamente proporcional. Quanto menor a intensidade radioativa que o fóssil emite, maior a quantidade de anos. Beleza, já alcançamos isso. E aí, aonde a Bíblia se encaixa nisso? Bom, existe o relato do dilúvio. Voltando um pouco antes, nos dias criativos, do início ali, capítulo 1 de Gênesis, fala que, na altura ali do primeiro capítulo de Gênesis, fala ali que Jeová, né, estipulou o dossel, né, que seria a parte de água de cima e a parte de água de baixo. A parte de água de baixo, ele chamou de mar, né? E a parte de água de cima ele chamou de expansão. E entre a expansão e os mares, ele chamou de céu. E o que é a expansão? A expansão nada mais de como se fosse um mar, né? De forma bem resumida, né? É como se fosse um mar, como se fosse realmente um mar que envolvia toda a Terra numa camada, como se fosse mais uma camada da estratosfera, né? Da camada ali de proteção, como se fosse a camada de ozônio. Existiria uma camada, na época antes do dilúvio, período pré-diluviano, existiria uma camada chamada dossel, ou expansão, certo? Dossel. E esse dossel seria uma camada densa de água, né, como se fosse um mar. E existe o princípio de refração, né? Aqueles que tiveram um pouquinho de física no colégio ou tiveram a oportunidade de se expor ao conteúdo de física, uma das primeiras das matérias ali fala sobre refração. Refração da luz, né? Não é difícil de a gente imaginar isso, né? Quando a gente, o exemplo que mais se mostra é quando às vezes a gente vai tá vendo um peixe, né, num aquário, e às vezes a gente tenta acertar aquele peixe com algum graveto, alguma coisa, e a gente não acerta. Ou seja, existe uma condição de... vamos imaginar essa condição, que esse dossel,
uma camada de mar na água, uma camada de proteção aquática em toda a Terra. O que isso implica? Implica numa refração muito mais intensa do que se fosse apenas no ar, que é o nosso caso hoje em dia. Então, assim, a intensidade luminosa, a radioatividade, os raios alfa e beta, né, que seriam muito menos intensos. Então, por que eu estou falando isso? Porque lembra que eu falei no início do vídeo que o carbono 14 ele se forma lá em cima, perto da camada de ozônio, na atmosfera? E o que acontece? O primeiro princípio básico para a formação do carbono 14? A radioatividade excita uma partícula, um nêutron, né? E esse nêutron excitado, ele iria colidir e ser absorvido pelo núcleo do nitrogênio 14. E esse nêutron, quando estivesse lá dentro, ele se tornaria um próton. Então isso tudo acontece por causa nessas condições, transformando o nitrogênio 14 em carbono 14, certo? Então, se esse dossel, biblicamente falando, ele existia, e vamos partir da hipótese de que de fato ele existia. Então, se ele existia, existiria menos refração da água, certo? Dos raios solares. Se existiria menos refração, menos intensidade de raio solar e radiação entraria na atmosfera. Então se menos raios solares entrariam na atmosfera, menos partículas de nêutron seriam excitadas. Acho que vocês entenderam onde eu quero chegar, né? Então, se menos partículas seriam excitadas, então aconteceria menos transformações de nitrogênio 14 em carbono 14. Estamos quase chegando lá. Segura o fôlego aí. Eu sei que tem muita gente querendo me xingar porque o vídeo está longo. Mas é fundamental isso aqui. Então, veja bem. Então, se existe menos carbono 14 disponível na atmosfera para ser absorvido pela alimentação dos fósseis, isso quer dizer o quê? Que em algum momento da história, enquanto esse dossel existia menos carbono 14, menos mutações de nitrogênio 14 em carbono 14. Então teria uma quantidade muito menor, que infelizmente não dá para a gente dimensionar de fato, mas dá para a gente teorizar e raciocinar que de fato seriam bem menores, né? Partindo dessa ideia. Então, se tem menos carbono 14, o que o aparelho faz? Ele mede a intensidade de carbono 14 no fóssil. A intensidade de radioatividade, de radiação que o carbono 14 naturalmente emite. Só que se tem menos, proporcionalmente menos em determinados fósseis, então, que o aparelho detecta? Ele converte erroneamente. Ele está vendo um fóssil que era antes do dilúvio, né? O dilúvio foi a catástrofe global que deu 40 dias e 40 noites, choveu a água do dossel, a água da expansão caiu toda e veio para cá, para a Terra, e houve alterações climáticas bem consideráveis, né? Então, a partir daí, mudou a composição. A quantidade, quando existia o dossel antes do dilúvio, existia uma quantidade de carbono 14 muito inferior em relação à quantidade de carbono 14 que é formada sem o dossel, sem a proteção contra raios solares. Então, a gente consegue alcançar uma ideia, uma hipótese bem forte de que os fósseis antes do dilúvio, apesar de ser o dilúvio, foi datado há 4.000 anos atrás, tá?
4.000? 4.000 anos atrás. 4.000 e uns quebrados. Que é o estudo bíblico que mostra que o dilúvio aconteceu há cerca de 4.000 anos atrás. Então, a partir dessa data, o carbono 14 mudou a proporção. Só que o aparelho ele é calibrado para calcular a idade do fóssil com base como se fosse uma disposição de carbono 14 constante. Só que não é isso que acontece. O carbono 14, antes do dilúvio, a quantidade era muito inferior em relação à quantidade de carbono 14 disponível em grande quantidade por causa da falta do dossel. Viu? Então, era isso que eu queria falar para assim esboçar com vocês, deixando bem claro que aqui eu estou aberto a sugestões. Aqui foi uma tentativa, assim, e eu gostaria de crer que foi uma tentativa, um esforço bem sincero de tentar mostrar que o conteúdo da Bíblia ele é adequado, é correto e nos direciona para um entendimento muito melhor. Então, só deixando bem claro que um fóssil, sendo um pouco redundante, mas deixando bem claro que se um fóssil antes do dilúvio data-se como tendo bilhões de anos, provavelmente essa leitura que o aparelho faz está errada. Porque se menos carbono 14 estão na proporção, se a proporção é diferente, o aparelho não conseguiria medir, né, com a visão correta. Porque se tem menos carbono 14 na proporção, teria muito menos intensidade radioativa sendo emitida. E quanto menos intensidade, é isso que o aparelho faz. Quanto menos intensidade, maior a quantidade de anos. Tá aí, voilá. Bilhões e bilhões de anos, sendo que o relato criativo bíblico, a ideia bíblica da criação, ela tem um alcance de cerca de 6.000 anos, um pouco mais de 6.000 anos. Então, o que a Bíblia apresenta, existe uma forte razão, um forte motivo, e eu estou tentando mostrar que, e a ciência, ela mostrou de uma forma. E aí o carbono 14 não está errado. É só as proporções de carbono 14, a disposição deles em um fóssil, que estão diferentes. Então o aparelho simplesmente não consegue, ele não se aplica, ele não conseguiria medir de fato a idade de um fóssil antes do dilúvio por causa dessa diferença de proporção. Valeu, gente. Um abraço de coração. Espero que vocês tenham gostado. Sucesso. Bons estudos.